Olá, estudantes do sétimo ano, sejam bem-vindos. Mais uma aula de matemática aqui no SEAD. E nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão. Nós vamos falar nessa aula sobre adição e subtração com números inteiros maiores. Vocês vão ver que aqui no SEAD nós já temos uma aula gravada falando sobre a adição e subtração de números inteiros. Porém, os exemplos eram os números de um dígito só de logaritmo. Hoje a gente vai resolver alguns problemas mais realistas, mais no cotidiano, com os números maiores, tá? Então, o desafio dessa aula é a gente conseguir resolver expressões e problemas com números inteiros maiores, até centenas e milhares, utilizando adição e subtração, identificando propriedades e aplicando em contextos do cotidiano. Então, a gente vai utilizar os números para resolver problemas que a gente tem no dia a dia, tipo pagar um cartão de crédito, o problema na empresa de valores que entram e que saem, esse tipo de problema, tá? A gente vai resolver e você vai acompanhando. Vamos lá, para a gente iniciar, se a sua empresa, vamos supor que você tem uma empresa, e essa empresa tem um prejuízo de 12.400 e depois recebe 18.700. Qual é o saldo? Vamos usar a matemática dos inteiros para descobrir. Você acha que teve ganho, que teve perda? É isso que a gente vai ver, tá? Adição com inteiros grandes. O primeiro exemplo aqui, ó, é esse aqui, ó, menos 1.250. Quando tem menos, quer dizer que o valor é um saldo negativo, né? Como se você estivesse devendo. Menos 1.250. E eu vou somar menos 3.460. Então, é como se você estivesse devendo e pegasse mais emprestado ainda. E aí, ó, eu vou fazer esse cálculo com vocês aqui. Quando fala em... Observe ali que os dois números que eu tenho, o 1.250 está negativo e o 3.460 também está negativo. Quando você tem os dois sinais iguais, o que você tem que fazer é somá-los. Então, eu vou somar 3.460 com 1.250. Sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Então, vou somar aqui, vai ficar 0 aqui, 6 e 5, 11, vai subir 1, aqui vai ficar 5, 6, 7, 3 mais 1, 4. Dá 4.710. Então, a resposta seria 4.710. Porém, a gente está falando de números negativos, né? Eu estou somando dois números negativos. Então, a resposta é menos 4.710. Um outro exemplo aqui, ó. Exemplo 2. Vai ser com a mistura de sinais. Eu tenho menos 4.000, então estou devendo 4.000. Porém, agora eu vou somar com 5.700. Ou seja, eu estava devendo 4.000 e recebi 5.700. Qual vai ser o saldo? E aí é a mesma história, vou fazer a conta aqui para vocês. Só que agora os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, você pega o maior, subtrai o menor e pega o sinal do maior, tá? Então vai ficar assim, ó, 5.700 menos 4.000. E aí a gente faz uma continha de menos normal. 0 aqui, 7 tira 0, continua 7, e 5 tira 4, fica 1. Então, deu 1.700. Como o 5.700 era maior, então o meu saldo vai ser positivo. 5.700 é positivo, era um número maior, e meu saldo vai ser positivo. Então, a resposta, 1.700 positivo, tá? Mais um. As regras de sinais, para a gente reafirmar, para você memorizar isso aí. Então, quando você está fazendo adição ou subtração com números inteiros, quando eles tiverem os mesmos sinais, você vai somar e manter o sinal. Então, se tiver menos e menos, você soma e continua menos. Mais e mais, soma e continua mais. Se os sinais forem diferentes, aí você tem que pegar o maior, tirar o menor e vai manter o sinal do maior. Então, você subtrai e fica com o sinal do maior, tá bom?
Vamos fazer aqui, ó, uma subtração com inteiros grandes. Eu tenho ali, ó, 6.800 e vou subtrair 9.200. Observe que o primeiro é positivo. Então, eu tenho dois sinais diferentes, né? Um é positivo, o outro é negativo. Quando isso acontecer, você vai fazer uma subtração. Então, ó, vai ficar 9.200, você vai pegar 9.200 e vai subtrair 6.800. Então, ó, 0 tira 0 é 0, 0 tira 0 é 0, 2 não tira 8, né? A gente vai converter aqui, a gente vai transformar ali, ó. Vai ficar 12 tira 8, fica 4. E 8 tira 6, fica 2. Então, a resposta é 2.400. E como o 9.200 é maior em módulo, então a gente vai pegar o sinal dele. Então, a gente vai pegar o sinal de menos. É como se você tivesse R$ 6.800 e tivesse devendo R$ 9.200. Você paga os 6.000 que você tem e continua devendo 2.400. Mais um probleminha. Agora, problemas realistas. Isso aqui acontece muito, né? Cartão de crédito. Uma pessoa estava com um saldo devedor de menos 3.200, ou seja, estava devendo o cartão de crédito 3.200. Foi lá e depositou e pagou no cartão 4.000. Como que vai ficar o saldo do cartão? Já está a resposta aí, né? Os sinais são diferentes, então você vai fazer a subtração. Você pega o maior, que no caso é os 4.000, e vai subtrair a dívida, que é 3.200. Fazendo essa subtração, você vai ter que 0, 0. 0 não tira 2, então você pega daqui, né? Aqui fica 10, tira 2, fica 8. E 3 menos 3 é 0. Então, o saldo foi de 800. E aí você vai ver que esse saldo ele é positivo. Por quê? Você vai pegar o sinal do 4.000, que é o maior. Então, fica R$ 800 ainda. Deixa eu ver se tem mais um probleminha. Uma empresa teve lucro de 15.300 no primeiro semestre, mas perdeu 18.500 no segundo. Qual foi o saldo do ano? E aí a mesma história, só que agora os sinais são diferentes. Então você pega o maior, no caso 18.500, você pega aqui, ó, 18.500 e vai subtrair o 15.300. 15.300. E aí a subtração vai ficar 0 aqui, 0 aqui, 5 tira 3 é 2, 8 tira 5 é 3 e 1 tira 1 é nada. Então, o saldo foi 3.200. Só que eu vou pegar o sinal do maior número, que no caso ali é o 18.500. E o 18.500 é negativo. Então, significa que a empresa teve um prejuízo, ou seja, ficou negativo o saldo de R$ 3.200. E assim, os probleminhas que a gente tinha para hoje eram esses, né? A gente já vai para o que aprendemos, que é a revisão. O que eu mostrei para vocês nessa aula foi como resolver expressões e problemas com números inteiros maiores. E eu decidi colocar esses números inteiros maiores porque a gente tem o costume de resolver problemas utilizando sempre um algarismo, 2 algarismos, e são situações que às vezes a gente nem tem o costume de usar. Então, ó, o problema do cartão de crédito, o problema da empresa são problemas realistas e do dia que a situação para resolver é o mesmo. As regras são as mesmas. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. A gente se vê em uma outra aula aqui no SEAD. Até lá. Tchau.